Boa noite, irmãos. Novamente estamos aqui trazendo um pouco de paz, de harmonia às famílias que na certa estão reunidos neste momento difícil porque estamos passando, mas que na verdade tudo vai passar porque é uma tempestade, depois da tempestade vem a alegria, vem o verde das árvores, vem a luz e sentimos o amor. Seguimos no nosso evangelho, novamente, que é o que é do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje nos coube, então, o item 11, 12, 13 e 14. Então, vamos ver, prestar atenção. Se o princípio da reencarnação, expresso no Evangelho do apóstolo João, poderia ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo não acontece com essa passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz: João Batista é o Elias que já veio. Nessa frase não há sentido figurado, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, que significa essas palavras. Ele mesmo nos explica dizendo: se querem compreender o que eu digo, João Batista é o Elias que já veio. Sendo João Batista o próprio Elias reencarnado, Jesus refere-se à época em que João Batista era Elias, deixando claro que ambos são o mesmo Espírito em duas encarnações distintas. Até hoje o reino dos céus é tomado pela violência. Nessa passagem, Jesus refere-se à violência da lei de Moisés, que determinava, aliás, o extermínio dos infiéis para que os hebreus ganhassem a terra prometida, verdadeiro paraíso para eles. Pelo ensinamento de Jesus, o reino de Deus não é propriedade de um único povo, mas herança de todos quantos amem a Deus e ao próximo. Assim, Jesus estabelece uma nova lei, segundo a qual se obtém o céu pela caridade e pela brandura, e não mais pela violência. Depois Jesus acrescenta: que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essas palavras foram muitas vezes repetidas por Jesus, pois ele sabia que nem todos tinham condições de compreender que João Batista era Elias reencarnado. O conhecimento espiritual naquela época ainda era muito pequeno e somente alguns podiam compreender certas verdades. Aqueles do seu povo que morreram, viverão de novo. Os que estavam mortos ao meu redor ressuscitarão. Despertem do seu sono e cantem louvores a Deus, vocês que habitam no pó. Pois o orvalho que cai sobre todos é um orvalho de luz, e porque vocês arruinarão a terra e o reino dos gigantes. Isaías que fala, no capítulo 26, versículo 19. Essa passagem do profeta Isaías, aquele do seu povo que morrerão, viverão de novo, é muito clara em relação à sobrevivência do espírito após a morte. Se após a morte os espíritos fossem levados a um lugar e lá permanecessem para sempre, o profeta teria dito: ainda vivem. Porém, ao dizer que vivendo de novo, significa que terão que voltar a viver, e isto só pode ser pela reencarnação. Se o ensinamento do profeta Isaías, viverão de novo, fosse entendido no sentido de que o espírito não precisa reencarnar,
ele seria um contrassenso, pois ao não reencarnar, o espírito teria sua vida interrompida. Entendendo o ensinamento, vivendo de novo, como a necessidade que o espírito possui de reencarnar, o profeta, além de colocar um fim ao princípio das penas eternas, ainda afirma que todos os que estão mortos reviverão, o que oportuniza ao espírito a sua recuperação moral através das sucessivas reencarnações. Nas 3 versões do livro de Jó, a reencarnação do espírito é trazida de forma incontestável. Ele se refere ao término da vida material, ao despojamento do corpo, e ao período em que o espírito permanece no plano espiritual, aguardando oportunidade de voltar à vida, com um novo corpo através da reencarnação. Primeira versão, Jó, lá em 14:10 a 14, tradução de Saci, quando o homem morre uma vez e seu corpo, separado do seu espírito, é consumido, em que ele se torna? O homem, estando morto e uma vez poderia reviver novamente? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. A segunda versão também de Jó, em 14:10 a 14, tradução protestante, quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde ele está, se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até que me aconteça alguma transformação. E a terceira versão de Jó, 14:10 a 14, versão da Igreja Grega, quando o homem morre, ele continua vivo? Ao acabarem os dias de minha existência terrena, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Então, aí está bem claro nessas lições sobre a reencarnação. Morre o corpo, mas o espírito retorna com outro corpo, na outra vida, para cumprir as suas provas, expiações, muitas vezes, renovar, transformar, buscar a sua evolução moral em especial. Então, é importante que a gente entenda bem que o Espiritismo prega isso aí, sobre a reencarnação, porque é uma verdadeira, não vai ficar em penas finais, como explicam, mas nós vamos ter uma nova oportunidade, uns novos pais, mas o corpo não é o mesmo, ele se extingue, o espírito que retorna. Então, meus amados irmãos, neste momento que nós estamos vivendo, que é um momento de reflexão, um momento da busca, da fé, da oração, principalmente a busca de estarmos com a nossa família, renovando aquele amor, aquela tranquilidade, a união cada vez maior na nossa família. Vamos procurar, então, buscar a nossa renovação moral, a nossa transformação. Vamos agora pedir aos irmãos fé, vamos procurar trazer para dentro do nosso lar, desde lá da porta da frente até a porta do fundo, em todas as dependências, levando amor, paz, tranquilidade, principalmente a união entre os nossos familiares. E agora vamos pedir que nós estamos reunidos com os médicos, enfermeiros do espaço, essa equipe espiritual toda aqui reunida de lá da nossa casa espírita, Eulália Nogueira, para que coloquem nas águas dos irmãos que estão ouvindo o Evangelho neste momento,
coloquem os medicamentos que curam o nosso corpo, equilibra e traz a paz e a harmonia para o nosso espírito. E em nome de Deus, de Jesus, que a paz permaneça entre nós e nos dê principalmente a fé. Fiquem em paz, meus irmãos.